Oi minha gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou contar o relato do meu parto prematuro gemelar por pré-eclâmpsia, mais a descoberta da minha gravidez gemelar, tá bom, gente? E o que é mais interessante é que eu não podia ter filho, né, gente? Logo eu, totalmente fértil, mas é verdade. Eu não podia ter um filho, Deus ele me abençoou logo com 2. Então, se você quer saber o relato do meu parto e o porquê eu não podia ter filho, eu consegui, graças a Deus, você assiste até o final desse vídeo, tá bom? Eu já te convido a deixar um like pra me ajudar. E se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, tá bom? Então, minha gente, para iniciar o vídeo, eu já vou explicar para vocês que eu anotei aqui algumas perguntas que eu deixei a caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Se você não me segue, vai estar passando aí na telinha agora, já me segue, eu tô sempre por lá, tá bom? Eu deixei uma caixinha de perguntas para as minhas amigas colocar dúvidas sobre maternidade, sobre gestação gemelar e etc. Várias coisas. Então, eu formulei aqui, tá bem aqui na minha frente, eu vou olhar às vezes para aqui para frente, tá? Mas não vou tirar o foco. Eu formulei as perguntas de acordo com da gestação até o parto do meu relato, tá bom? O que não tiver na pergunta, eu vou encaixando aos poucos, tá bom? Então, vamos lá. A primeira pergunta é, com quantos anos eu tive os meninos, né? Com quantos anos eu tive os gêmeos? Eu engravidei com 22 anos e eu tive os gêmeos com 22 anos também. Vou aproveitar essa pergunta para entrar na parte de o porquê eu não podia ter filho, tá bom? Então, gente, quando eu tinha de 18 para 19 anos, eu sentia uma dor muito forte na região da minha barriga. Direto isso acontecia. Então, eu juntamente com a minha mãe, fomos, procuramos vários médicos, fiz vários exames, muitos exames mesmo, endovaginal, ultrassom, até exame psicológico eu fiz, para saber se era psicológico e tudo mais. Nesse meio desses exames, o meu ginecologista descobriu que eu não podia ter filho, porque o meu útero ele era um útero pequeno, infantil, que não desenvolveu. Ele me explicou tudo certinho. Então, o motivo de eu não poder ter filho era porque o meu útero era um útero infantil, desculpa, gente, errei. Um útero infantil e por não sei o que, esqueci a palavra agora, por isso que eu tava nervosa. E eu não podia ter filho até então. No momento que ele me disse isso, quando eu tinha de 18 para 19 anos, eu não me importei muito. Eu já tinha um relacionamento com meu esposo, mas eu não me importei muito. Ok, passou um tempo, agora a gente vai para a segunda pergunta. Acabei de responder o porquê eu não podia ter filho, tá, gente? Vamos seguir o relato do meu parto para vocês entenderem certinho. A segunda pergunta é, como eu descobri a gravidez, né? Primeiro foi assim, a minha gravidez ela não foi uma descoberta, ela foi planejada. Eu e meu esposo tinha 7 anos de relacionamento e mesmo a gente sabendo que o médico tinha falado pra gente, né, que eu não podia ter filho e tudo mais, lá no fundo do meu coração eu sentia que eu podia sim. Tanto é que eu antigamente me prevenia com injeção e tudo mais, só que na época que eu decidi engravidar, eu tava fazendo tabelinha. Então, eu e minha esposa, a gente conversou, a gente já tinha muito tempo de relacionamento, já tava meio que sem o que fazer, então a gente falou, vamos arrumar uma diversão pra gente, né? Mal a gente esperava que ia vir logo 2, né? Então eu parei, a gente contou a tabelinha no período fértil e tudo mais, e você já sabe como funciona. A gente teve relação e no mês seguinte a gente contou a tabelinha no mês de abril. E no mês de maio, né, que era pra menstruação vir, no dia 16 de maio, minha menstruação vinha todo dia 16, assim que eu acordava. Então, no dia 16 eu acordei e eu não tava com a menstruação, ok, tudo bem, segui a vida. Tava nervosa, mesmo que eu queria, eu tava nervosa e assim foi. Fui trabalhar sem a menstruação, passei o dia todinho, a menstruação não veio. Quando foi no dia 17, no outro dia, era uma sexta-feira, eu me lembro de tudo, gente, era uma sexta-feira. Eu disse, eu não vou, pra mim mesma, dizendo, eu não vou mais esperar, porque minha menstruação nunca atrasa. Atrasou, é bebê. Então, ela tinha atrasado só um dia só e as pessoas geralmente têm que esperar 15 dias. Eu disse, eu vou na farmácia, eu vou comprar um teste. Esperei o horário do meu almoço no trabalho, fui comprar um teste de gravidez, levei pra casa, porque eu morava muito próximo do meu trabalho. Então, o que acontece? Levei o teste pra casa e não tive coragem de fazer. Voltei pro trabalho, acabou minha hora de almoço, fiz lá com as meninas eram super legal. Gosto que só delas demais. Então, fiz o teste lá, descobri que eu tava grávida e tudo mais. Fiquei nervosa, fiquei, mas eu não queria contar pro meu marido naquele momento, porque ele queria muito mais do que eu, ele já queria há muito tempo, né? Então, eu queria fazer uma surpresa. Então, foi assim que eu descobri a gestação.
porém ainda não tinha descoberto que era gêmeos, porque demorou, viu? Eu fiz muitas ultrassons, mas vamos seguir aqui o cronograma das perguntas. Foi assim que eu descobri. E eu só contei pro meu marido, que é a segunda pergunta agora, né? No caso, a terceira, que é como o Bebeto reagiu. Então, no dia 19 de maio, eu descobri no dia 17, tá, gente? Aí no outro dia era sábado, nem eu nem ele trabalhava. Eu passei o dia toda risonha, mas não contei pra ele, me segurei. Quando foi no dia 19 de maio, era o dia do meu aniversário e a gente tinha marcado de ir pra casa da minha irmã. Então eu peguei uma caixinha, preparei com 2 testes, porque eu tinha feito 2 testes, esqueci de falar. Eu fiz aquele teste bem baratinho de tirinha na hora do meu almoço, só que eu tava tão nervosa para saber de quantas semanas eu tava que quando eu saí do meu trabalho de noite, eu procurei todas as farmácias de Aricanduva até achar aquele Clear Blue que aparece semanas. Aí apareceu de 2 a 3 semanas, se eu não me engano, foi isso mesmo, de 2 a 3 semanas. Aí eu fui e guardei tudo certinho. Quando foi no domingo, né, passou o sábado, quando foi no domingo, no dia do meu aniversário, na casa da minha irmã, eu preparei uma caixinha com aquela notinha que muita gente usa, notícias boas, demoram a chegar, não sei o que, sabe, gente? E fiz uma caixinha toda bonitinha, entreguei pra ele e falei que ele era papai. E ele reagiu muito bem, porque ele queria, a gente tinha decidido juntos, né, gente? Mas a gente ainda não sabia que era gêmeos, tá? A quarta pergunta, né? Vocês descobriram que eram gêmeos com quantos meses? Pronto, é isso aí. Vocês descobriram que eram gêmeos com quantos meses? A gente descobriu que eram gêmeos depois da terceira ultrassom. Deixa eu explicar pra vocês o porquê. Na primeira ultrassom, foi assim. Eu revelei pra ele no domingo, na segunda eu já fui pro postinho fazer a papelada, né? A carteira gestacional. Então, quando eu cheguei lá, só fazia 4 dias de atraso, né? Do dia 16 até o dia 20. E a enfermeira, ela não queria deixar eu fazer o teste, porque ela disse que só pode fazer, segundo a regra deles, com 15 dias, né? Que é o normal, porque aí sim o teste vai dar mais exato. Eu mostrei pra ela que eu já tinha feito 2 testes, que eu tava grávida e tudo mais. Então, ela me deu o teste de farmácia do posto. Aí eu fui lá no banheiro, fiz o teste de entrada e tudo mais. Já marcaram a ultrassom, porque o meu teste, ele saiu com HCG, eu acho que é assim que se fala, muito alto, muito vermelhinho, gente. Saiu bem forte mesmo na segunda-feira. Muito mais do que no sábado, na sexta, quando eu fiz. Então, assim, tava muito. Nem ela acreditou, ela achou que eu tinha contado errado, mas estava certinho mesmo. Enfim, voltando. Então, como que a gente descobriu? Eu fiz a primeira ultrassom no posto, aí eu fiz a segunda ultrassom paga. Passou-se um tempo, vê quanto tempo eu descobri. Tu pode estar grávida agora e tu nem sabe. Se tu tiver de 4 meses, possa ser que tenha outro aí, tu não sabe. Porque o que acontece? Tô brincando, tá, gente? Não vamos entrar em desespero, não. Quando eu tava com 4 meses, eu fui pro trabalho e eu tive um leve sangramento, rosinha e tudo mais. E todo mundo ficou me acalmando. Não, é normal e tudo mais. Eu falando com meu esposo o tempo todo. Só que aí eu fui no banheiro novamente e o sangue tava descendo muito forte. E eu ficava com aquilo na cabeça, gente. Eu fiquei traumatizada porque eu ficava pensando. O médico me disse que eu não podia ter filho. Então, tipo, eu não tô segurando a gestação, né? Aí eu liguei pro meu esposo, o sangramento estava bem forte. E a gente foi pro hospital mais próximo da minha casa. Quando a gente chegou lá, gente, tinha um monte de grávida na frente do hospital. Na frente desse hospital tinha uma área assim verde. Quando a gente chegou lá na frente, eu sem entender nada, porque tinha mais gente fora do que dentro do hospital, que chegou a minha vez de ser atendida, a recepcionista mal olhava pra minha cara, vocês vão ver meu lado barraqueira agora. Aí eu lá, bem educadinha, mantendo a pose, falei, contei tudo pra ela, né, que eu tava tendo sangramento, já tava sentindo dor no caminho pra lá. Aí ela pegou e falou, porque nosso hospital está super lotação, poucos médicos, isso aqui, você tem que procurar outro. Aí, gente, eu só conseguia pensar, porque deixa eu contar um fato que aconteceu na minha vida, que eu era traumatizada. Eu já não podia ter filho, né, porque o médico me disse lá que eu não podia ter filho. E 1 ano ou 2 anos antes, minha irmã teve um aborto, e eu que estava do lado dela. Então, assim, eu tinha muito trauma, muito trauma. Saiu um sanguezinho, minha filha, eu já tava morrendo de medo. Então, eu comecei a surtar, eu gritei, né? Lá na frente do hospital, fiz o maior barraco. Moça, eu tô perdendo meu bebê. Comecei a chorar. Tô perdendo meu bebê, não sei o que, vou entrar, blá blá blá, já gastei meu dinheiro. Porque, veja, gente, eu já tinha gastado tempo pra chegar até esse hospital. Uber, aí eu ia ter que gastar Uber voltando pro outro hospital e tudo mais. E fora isso que o sangue tava descendo lá, né? Tava nervosa. Aí ela foi, entendeu meu lado, ligou lá pra cima e deixaram eu entrar. Eu subi, demorou tanto o atendimento nesse dia, gente, que eu só fui atendida de noite. Quando chegou de noite que eu fui atendida,
A médica fez todos os procedimentos certinhos, eu não abortei, graças a Deus. Meus filhos estão aí, né? Aí o que acontece? Inclusive estão dormindo, eu não sei se o áudio tá saindo tão bom, espero que esteja. Vamos lá. Aí ela pegou, fez todos os procedimentos, o sangramento parou e marcou a ultrassom pro outro dia de manhã, porque nesse mesmo dia já era de noite e não tinha mais. Ok, no outro dia da manhã, a descoberta da gestação gemelar. Olha como foi, minha gente. No outro dia de manhã, me ajeitei junto com meu esposo, a gente mal dormiu à noite, porque a gente ficava com aquele trauma na cabeça. Porque o que acontece? Quando a minha irmã teve um aborto, ela teve o sangramento, foi para o hospital, deram medicamento e ela voltou para casa. No outro dia ela teve um aborto, bem muito mesmo, tipo, o aborto mesmo. Aí eu ficava com isso na cabeça, não consegui dormir no outro dia de manhãzinha, eu tava lá no hospital para fazer a ultrassom. Aí isso, meu esposo não pôde entrar, não sei porquê, ele sempre podia, nesse dia não pôde. Aí ficou eu e o médico, né? E ele passando o gelzinho, não sei o quê. Aí eu não tava olhando pra tela porque eu tava com muito medo da resposta que ele ia me dar. E eu olhando assim pra cima, pedindo a Deus que tivesse dando tudo certo. Aí ele pegou e passando, ele falou assim, depois de um tempo: tá tudo bem com seus bebês? Bem assim, gente. Aí eu falei assim: não, é só um. Mas aliviada, né? Tipo, pensando que ele tava brincando, mas tava feliz porque tava tudo bem. Aí ele: não, é dois. Aí eu disse: não, é só um. Aí ele disse: é dois, você não sabia não? Aí virou a tela, porque aquela tela que fica assim, né? Ela vira bem pra nossa frente. Aí virou, minha gente, quando virou, já dava pra ver, tipo, cai com a mão assim, ó, tipo, um de frente pro outro. Eu não sabia nem o que fazer, eu chorava. Um choro desesperado. Bem assim, aí eu chorei tanto, eu levantei a roupa, aí eu nem falei mais nada, não deixei nem o médico terminar. Corri pra fora da sala, e meu esposo, ele fazia amizade com todo mundo, assim, no hospital, falando que ia ser pai e tudo mais, né, se achando. Aí ele tava lá, conversando com as outras grávidas, com as mães da grávida, com os maridos das grávidas. E quando eu saí, todo mundo já, assim, me conhecendo, né? Olhando assim, aí eu fazia só assim pra ele, ó. E chorando muito, chorando muito. Eu não sabia, até hoje eu não sei se o meu choro era de desespero, de medo, de alegria, eu não sei. Eu sei que eu acho que era de alegria, né, gente? E de medo também. Aí pronto, contei pro médico, eu não consegui contar, o médico saiu pra poder terminar minha ultrassom e falou: parabéns, papai, você vai ser pai de gêmeos. Aí todo mundo do hospital ficou, aqui comemorando. Enfim, foi assim a descoberta da gravidez gemelar pra mim e pro meu esposo, tá bom, gente? Pra próxima pergunta: como Dona Joana reagiu? Pra quem não sabe, Dona Joana é minha mãe. Como minha mãe reagiu? O que acontece? Quando eu e meu esposo descobriu a gestação, a gente não contou pra ninguém, porque eu tinha exatamente esse trauma de não segurar a gestação e não queria frustrar outras pessoas. Já bastava uma pessoa frustrada, que era eu. Então, depois de um tempo, eu acho que foi uns 3 meses, gente. Eu acho que foi. A gente contou pra todo mundo, até pra minha mãe. E ela ficou muito feliz, né? Eu já tinha idade, já era independente, já morava com meu esposo, já tudo certinho. Então ela ficou muito feliz, ela espalhou pro Brasil inteiro, tá, gente? Dona Joana reagiu bem. E deixa eu contar um fato que aconteceu. Quando eu tava tendo sangramento, eu também liguei pra ela pra avisar. Ela sempre acompanhou tudo, né? Que eu morava em São Paulo e ela aqui em Pernambuco. Então, na hora que a gente terminou a ultrassom, que a gente foi levar a papelada pra médica, a gente no caminho foi fazendo chamada de vídeo com ela. A gente disse: mãe, tá tudo bem com os bebês, é gêmeos. Aí ela: tá repreendido, menina, tu é doida. Jurando que eu tava brincando, mas não sabia ela que era verdade, tá, gente? Enfim, agora vamos pra próxima pergunta. Teve alguma complicação na gestação ou no parto? Sim, gente, eu tive complicação na gestação e no parto também. Eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Na minha gestação, antes de eu descobrir que era gêmeos, tava tudo indo bem, era o comecinho, né? Tipo, só enjoo e muito vômito, isso é normal. Enfim, aí eu espiei coçando. Aí o que acontece? Passou um tempinho, eu descobri que era gêmeos, logo em seguida eu completei 5 meses, descobri o sexo dos meninos e eu tinha sonhado um fato, que isso aqui eu nem tinha me lembrado, mas eu lembrei agora. Um fato. Eu sonhei que eu tava grávida. Aí eu fiquei grávida. Depois eu sonhei que minha mãe tava brincando numa laminha com 2 meninos e minha irmã ficava correndo pra lá e pra cá, atrás do outro, que o outro era muito sapeca. Deus me mostrou na realidade, né, meus filhos. E, gente, e era 2 meninos no meu sonho, e, tipo, foi tudo realidade. Eu engravidei, tive 2 menininhos, sapeca e tudo mais. Então, eu tive sim uma complicação. O que acontece? Depois que eu descobri que era gêmeos, volta menina. Depois que eu descobri que era gêmeos, gente, começou as complicações, porque o que acontece? A gravidez gemelar, ela já é de risco. E quando eu cheguei para entregar os exames para o meu médico, né, eu fiz assim: tome-lhe. Aí ele pegou os exames e fez: tome-lhe também, né, minha filha, que eu não vou ficar ali embaixo. Quando eu disse para ele a bomba que era gêmeos,
uma bomba feliz, tá, gente? Que era gêmeos, ele me deu o resultado dos meus exames e deu que eu tinha toxoplasmose, né? Deu reagente para toxoplasmose. E ele me explicou, na hora eu fiquei super assustada e tudo mais, porque se você pesquisar aí, você vai entender o que é toxoplasmose. Eu até anotei aqui, mas deixa eu só continuar o raciocínio. Que eu era reagente para toxoplasmose, só que não iria afetar o bebê, porque parece que foi um tempo antes da gestação, alguma coisa assim. Tá, gente? Mas também os médicos ficaram super preocupados, porque quando Caicala nasceu, fizeram vários exames para saber, e eles não foram. Não tá. O que é toxoplasmose? Eu vou dar um resuminho do que eu entendo, tá? É uma doença que se transmite também de mãe para filho, e os sintomas é fadiga, febre e dor nos músculos, e ela é transmissível por carnes cruas, fezes de gato, xixi, essas coisas. E sim, a pessoa pode morrer de toxoplasmose, mas graças a Deus eu tô aqui vivona e tô bem, tá, gente? Fiquei bem. Não tava passando nada, nem sentindo nada, não. Durante a gestação eu tive toxoplasmose, né? Antes, aí teve esse problema da toxoplasmose, que foi um grande susto. E depois, o descolamento da placenta, né? Porque foi o sangue, só que não foi muito. E o que acontece também, eu comecei a desenvolver a pressão alta na gestação, porque hoje em dia eu sou hipertensa por causa da pré-eclâmpsia, né? E eu tomo remédio até hoje, tá, gente? Tô suando porque eu tô vendo o tempo do vídeo correr e tô falando demais, porque eu falo demais. Quem me conhece sabe, se você não me conhece, tá conhecendo agora. Aí o que acontece, minha gente? Aí fui desenvolvendo pressão alta e tudo mais. Aí o médico me deu mais uma bomba na minha mão, além do resultado da toxoplasmose. O que acontece? Quando eu morava lá em São Paulo, eu morava em uma casa que subia a primeira escada, depois a segunda escada, 2 escadas. Aí, pra ir trabalhar todos os dias, eu descia as escadas e subia a escada. Entendeu, gente? Pra ir pra qualquer lugar da minha vida. Fora que no meu trabalho, eu tirava foto pra loja. Então, eu subia 2 escadas também. E ele me perguntou, né? Você sabe degrau? Começou a me fazer várias perguntas, por causa do sangramento, né? Aí, você sabe algum degrau e escada? Tô pulando pra essa parte logo. Aí eu disse, subo porque é onde eu moro, tem escada e tudo mais. Aí ele foi e falou bem assim, pois você não pode subir mais escada. Sendo que, gente, olha o baque. A casa que eu e meu esposo morava era de contrato. E quem mora com contrato sabe como é. Se você quebrar o contrato, você tem que pagar os meses restantes. Então, tipo, eu olhei pra ele e ele assim, se olhando e aí, meu filho? E aí, faz o quê? E então, graças a Deus, o dono da casa onde a gente morava, ele era uma pessoa muito boa. E ele nos ajudou a se mudar sem precisar pagar os meses restantes para casa da filha dele, que era em frente e embaixo, no térreo. Ele nos ajudou nisso, né? Que eu perdi o raciocínio rapidinho, porque passou um avião, espero que não tenha ocupado aqui meu vídeo, tá zoada. Então, gente, a gente se mudou para a casa de baixo, eu parei de tirar foto para a loja e foi isso. Depois começou outras complicações, porque eu comecei a sentir muita dor embaixo do umbigo, né? Vocês vão entender. E comecei a ter como se fala, dilatação. Comecei a dilatar e tudo mais. Aí direto eu ficava indo para o hospital. Porque quando descobriram que era gêmeos, que começou as complicações, era assim, 1 semana no posto, 1 semana na maternidade. Só que eu ficava indo mais de uma vez na semana, porque eu sentia muitas coisas, gente, diferente, por conta da pressão e tudo mais. Foi complicação, viu? Dos 5 meses até a hora do parto, eu fui afastada do trabalho diversas vezes. Eu me lembro de uma vez que eu fui para o postinho porque eu acordei muito mal e a médica me estressou. Tipo, no posto onde eu ia também subir a escada, eles desciam, o atendimento lá era muito bom. Eles desciam pra vir me atender em uma sala lá embaixo e ela me deu o maior esporro. Tu não tem mãe não, minha filha, presta atenção nos teus filhos, tu tá subindo a escada e tudo mais, vai saquetar. E me dava 15 dias em casa, quando eu ia no hospital, eu fui afastada antes do tempo, é isso. Aí o que acontece? Só que com um atestado, na verdade 15 dias não, 14, quando gongava, eles me davam de novo. Ok, a outra pergunta foi parto normal ou cesárea? Então, gente, a minha cesárea estava marcada para o dia 31 de dezembro, ela já ia ser uma cesárea prematura, por conta da pressão alta que estava aumentando. E eles já sabiam que, tipo, não ia ser de 9 meses, eles já sabiam isso. Só que durante muito tempo eles ficaram aguardando para ver se seria normal, porque eu estava dilatando já, né, antes do tempo. Só que Kai Cauã não tinha muito peso, então foi indo quando chegou no final, assim, que eles viram que eu estava de 6 para 7 meses e eles marcaram a cesárea para o dia 31, só que Kai Cauã nasceu mais prematuro aí. Então foi cesárea. Sentiu muita dor no parto, gente.
eu não senti muita dor no parto, porque meu parto foi cesárea. E na verdade, eu não senti foi nada, porque eu tava muito mal, tipo, eu tava me sentindo assim, ó, morta, mole, assim, bem mole, porque a pressão tava lá na casa da mãe. Desculpa. Aí o que acontece? Não senti dor, mas no outro dia, gente, não desmereçam a mãe que tem um parto cesárea. O normal dói também, tem os seus pós e contras, e o cesárea também, porque no outro dia, depois da cesárea pra levantar, não é que fazendo mesmo se estiver grávida, pelo amor de Deus, mas no outro dia, pra mim, parecia que quando eu levantei, quando eu tava deitada, eu tava achando tudo de bom. Quando eu levantei, parece que caiu assim, ó, bum, os meus coisas. Eu chego a passar mal, não consegui fazer nada sozinha. E é isso, vamos lá. Outra, que foi a minha colega que mandou, eu vou ler pra vocês, porque ela colocou, né? Também tenho minhas gêmeas e só eu sei o que eu passei naquela UTI. Hoje são histórias pra contar. É lindo, né, gente? É bom escutar um comentário desse, porque aí eu me vejo nesse comentário. Quem é mãe de UTI, pessoa que já passou pela UTI, por uma coisa muito difícil, aprende a dar valor à vida, né, as pequenas coisas, porque hoje em dia eu olho para os meus filhos e toda hora eu fico falando para o meu esposo, quando eu perco a paciência eu me sinto culpada, porque é muito bom saber que eu sou mãe, que dentro do problema, tá, gente, eu tô aqui com meus filhos, tô feliz, tô bem, e eles estão vivos, graças a Deus, e eu pude ser mãe, né, Deus me abençoou. Então eu vou dar uma corridinha aqui, porque o vídeo tá muito grande. Alguém assistiu o parto? Sim, meu esposo assistiu o parto. E quantos dias a gente passou no hospital? No total a gente passou 27 dias, né? Eu tive alta primeiro e foi o pior dia da minha vida, sair do hospital sem meus filhos. E eles passaram 27 dias juntando CI e UTI. Foram dias difíceis, mas Deus ele estava conosco e foi uma bênção, graças a Deus, porque Ele não soltou nossas mãos e foi aí que eu fui aprendendo a amadurecer e a saber que era eu que tinha que estar ali como a mãe. Agora eu era a mãe, sabe, gente? Isso foi muito bom pra mim. A amamentação e a alimentação, como foi, Caio e Cauã, eles amamentaram, porém pouquíssimo tempo, porque eles já saíram do hospital tomando fórmula, e eu acredito que a fórmula era a melhor opção para eles mesmos. Depois a gente faz um vídeo melhor. E se eu quero ter mais filhos, então, gente, talvez, eu não sei, no momento eu não quero, porque eu tô vivendo uma fase boa, tô aproveitando a fase dos meus filhos, eu tenho ainda esse trauma do meu parto, que foi muito complicado, porque eu não falei detalhadamente, mas o meu parto eu tive pré-eclâmpsia, né, vamos lá. Eu tive a pré-eclâmpsia, eu cheguei no hospital, eu pulei essa parte, então vamos lá. Eu cheguei no hospital no dia 15, eu fui pro Brás, a minha pressão tava 15 por alguma coisa. Então eu fui pra casa, e quando foi no dia 16, eu acordei de madrugada, né, na madrugada do dia 15 pro dia 16, muito mal, sentindo um buraco no peito, cheio de estrelinha, dor na nuca, tudo que você imaginar que a pré-eclâmpsia faz. Então eu tava se sentindo muito mal, mas ainda assim eu não queria ter filho naquele dia, porque eu sabia que ia ser complicado e realmente foi. Mas aí eu não tinha escolha. Eu tomei banho, me ajeitei todinha, tava parecendo uma boneca e na hora do parto dela eu tava toda destruída. Cheguei no hospital toda inchada. Gente, eu cheguei muito inchada, vocês não têm noção, eu tava irreconhecível. E a médica já foi mandando eu entrar, quando feriu minha pressão, eu estava 22, então assim, pra vocês terem noção de como eu tava mal, eu tava muito mal. Eu tava bem assim, ó, tipo, eu só andava na cadeira de roda até depois do meu parto. Mas isso não quer dizer que vai acontecer com você, gente. É só o meu relato de parto, tá? Foi difícil, complicado. Então, assim, quando meu marido foi dar entrada na internação, eu subi, colocaram sonda, colocaram tudo, aparelho do coração, tudo, e eu não tava sentindo mais nada. Eu estava acordada, mas eu só tava assim, tipo, sabe? Assim. Aí começou a sair um sanguinho assim, eu nem sei porquê, mas eu sei que foi bem complicado. Marcaram um ultrassom no dia da internação para ver se Caio e Cauã tinha uma resposta. Aí esse é o momento mais difícil do meu vídeo, porque chegaram para mim e falaram que meus bebês tinham chegado a óbito, tinham tido a óbito e que iriam precisar salvar minha vida, porque geralmente, se vocês não sabem, na pré-eclâmpsia, às vezes eles pedem para escolher entre o filho ou a esposa, né, pro marido. E meu marido, a gente conversou tanto sobre isso, mas eu não no momento, né, naquele momento eu não tinha essa opção. Disseram que meus filhos não tinham sobrevivido e queriam fazer a cesariana às pressas porque minha pressão não estava baixando. Então eu entrei na sala de parto e entrei na sala de parto, tomei a raquiana e tudo mais, deitei, e quando eu entrei na sala de parto de 2h30 a 2h42,
Cauã nasceu com vida, que foi o primeiro de lá, graças a Deus. Os outros médicos das outras salas vieram comemorar com a nossa sala, tinha muita gente na sala de parto. De 2h44, Caio nasceu, ele não chorou, mas depois de um tempinho ele chorou, nasceram os dois com vida. E o que acontece? Depois, eu vi eles no dia do parto, mas eu só consegui pegar meus filhos no colo depois de 3 dias, porque na hora do parto eles foram para uma UTI, eu fui para outra por conta das complicações. E foi aí que eu fui ficando hipertensa, porque minha pressão não baixava de jeito nenhum, minha pressão não baixava. Então foi esse o meu relato de parto, espero que vocês tenham gostado. Foi um momento difícil, mas o momento mais feliz da minha vida, tá, gente? Eu não me arrependo de nenhum processo. Eu espero que vocês deixem um like, um comentário pra me ajudar, tá, gente? Vai me ajudar demais. Não se esqueça de se inscrever no canal. Eu consigo falar essas palavras difíceis, não. E é isso, gente. Eu sou muito feliz. Eu quero te deixar um conselho. Se alguém disser que você não consegue, que você não pode, tenta. Pelo menos tenta, porque você vai conseguir. Deus está segurando a tua mão. Em qualquer situação da tua vida, Deus está contigo. Então você tem que tentar. Não escuta os outros, não dá ouvidos para o que os outros estão pensando ou falando que tu não consegue. Aquele médico, talvez ele até tivesse certo e meus filhos são um milagre, ou talvez ele só... Mas eu tentei, graças a Deus, Deus me abençoou. E eu sou muito feliz com a vinda dos meus filhos. O meu parto ele não foi fácil. O pós e o antes também foi difícil, mas foi a bênção. Hoje eu tenho a minha felicidade, a minha casa repleta de alegria por conta dos meus filhos, tá bom, gente? Então é isso, o vídeo já tá bastante longo, desculpa. Mas é o meu relato de parto e da minha gestação, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. E é nóis, deixa o like.